Boa tarde, a graça e a paz do Senhor Jesus a todos os irmãos e irmãs, a todos aqueles que forem assistir esta live, que forem ver esta live, que você possa compartilhar esta live em nome de Jesus. E eu tenho uma palavra de Deus para você nessa tarde. Tenho uma palavra de ânimo para você nessa tarde, uma palavra de força, uma palavra de fé. E eu acredito que você, após ouvir esta live e ver o que a palavra de Deus diz acerca de muitas coisas que você deve estar passando, acredito que você vai ser motivado e inspirado a guerrear, se caso você recuou. Se caso você recuou, ao você ouvir essa meditação da palavra de Deus, acredito que isso vai despertar a sua fé e você vai entender muita coisa do que está acontecendo na tua vida e de repente, muitas guerras que você tem perdido, porque de repente tem até lutado as guerras, tem lutado as batalhas, mas às vezes tem lutado da forma errada. E é por isso que não obtém vitórias, ou quando tem vitórias, são meias vitórias. Eu quero ler um texto aqui em 1 Coríntios, capítulo de número 10. 1 Coríntios, capítulo de número 10. Essa é a palavra de Deus para você nessa tarde. Então, de repente você está dentro de um turbilhão de batalhas, está dentro de um turbilhão de lutas, está dentro de várias dificuldades ou circunstâncias da vida. E de repente você é uma pessoa forte e resistente, tem tido força e tem resistido, não tem aberto mão da luta, não tem aberto mão do seu deserto, mas às vezes por causa da circunstância, do calor da provação, do calor da tentação, do calor da pressão das circunstâncias da vida, pode ser que você está lutando, está tendo força, está tendo resistência, mas pode ser que por um motivo ou outro as emoções podem estar abaladas, o diabo pode estar usando um ou outro para desestabilizar o seu emocional e você pode estar partindo para a luta de uma forma errada. Então nessa live, com esse texto, não sei o que você está passando, mas você vai voltar para a palavra, você vai voltar para a Escritura, você vai voltar para aquilo que a Escritura diz, como devemos lutar as nossas guerras, em qualquer área, em qualquer campo. Aí sim você vai obter vitória. É por isso que não basta só o crente, não basta só o cristão, ou qualquer outra pessoa, independente do seu credo religioso, que vai lutar alguma guerra, que ele só tenha força. Ele tem que ter força e tem que ter resistência. Força, muitas pessoas até têm, mas e a resistência? Porque a força tem a ver com a determinação. A força tem a ver com você não ter medo. A força tem a ver com você atacar. Mas e a resistência? A resistência tem a ver com você continuar lutando acima das tuas forças, acima da tua capacidade. Isso chama-se resistência. O que é resistência? Vou te dar um exemplo. Você pega 2 elásticos. Os dois são fortes. Os dois são fortes. E você estica eles. Vai chegando no mesmo grau os dois. Mas aí você continua esticando. Um para. E o outro tem um pouco mais de resistência. Aí ele vai. Eles chegam no mesmo patamar e um estoura. Mas o outro ainda tem um pouco mais de resistência, ele vai mais. Isso é resistência. Então, muitos
dos nossos irmãos tem força, mas falta resistência. E às vezes morre no meio da prova, morre no meio da provação, no meio da tentação, no meio das circunstâncias da vida. Porque o irmão é forte, a irmã é forte, ele encara o desafio, ela não teme, ela vai para cima no nome de Jesus. Mas falta resistência. Então você tem que ter força, resistência e usar as armas certas, porque você é do céu. O reino que você pertence, o reino que rege agora a sua vida, as suas emoções e as suas decisões e atitudes, tem que estar pautado na palavra, porque é assim que se vence as guerras. Jesus foi para o deserto e mostrou força, mostrou determinação, mostrou que não teve medo. Mas se ele não tivesse resistência, ele teria morrido no deserto. Mas além de ele ter resistência, ele lutou contra Satanás, ele lutou contra o adversário com a arma certa. E qual foi a arma? A palavra. Ele estava na palavra. Porque se você tiver força, resistência e lutar com as armas erradas, você cai no campo de batalha. Então qual é o segredo da vitória? Primeiro, não é emoção. O cristão que é emocionado, ele não vence batalha. O cristão que é levado por ondas de qualquer palavra, de qualquer doutrina, de qualquer sem eira e sem beira, que ele orienta, ele perde batalha. Para vencer batalha, você tem que ter força, resistência, tem que ser resiliente e tem que lutar com as armas certas. E qual é a arma certa? A direção que a palavra dá. Então, em momento de guerra, em momento de provação, você não pode, de maneira alguma, estar no campo da emoção. Primeiro, você precisa ser espiritual para vencer as batalhas. Segundo, você precisa estar na palavra. E aqui está a direção que Deus nos dá quando estamos em batalha. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo de número 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu gosto sempre de ler em duas versões para melhor esclarecimento. Eu vou ler na versão Almeida e vou ler na versão King James, que é a que eu mais gosto. Mas eu vou ler aqui em 2 aos Coríntios, capítulo 10 e no versículo 3. Meu irmão Laércio Gordia, Deus te abençoe, meu irmão Laércio. Pega aí essa palavra, isso é para ti. Você não está assistindo a live em vão, não há nada. Não existe coincidência. Existe Deus querendo mandar um recado para você. Então você vai vencer suas guerras da forma que a palavra de Deus manda. 2 aos Coríntios, capítulo de número 10, versículo de número 3. Porque andando na carne, não lutamos segundo a carne, não militamos segundo a carne. Na versão King James, porquanto, embora vivendo como seres humanos, não lutamos segundo os padrões desse mundo. O que a palavra está dizendo? A gente não vence as batalhas em igual às pessoas que não são espirituais e que não obedecem à palavra e não andam debaixo de direção e debaixo de uma palavra profética. A gente não luta como o carnal, como o natural, como o homem que não conhece a Deus. A gente não milita da mesma forma, brigando, murmurando, pagando o mal com o mal, discutindo, lançando para as pessoas ou demonizando as pessoas que não vão entender nada. Porque existem batalhas que às vezes as pessoas sem discernimento diz assim: eu vou orar, Deus vai te pegar, o que está em mim é maior, o diabo, ele vai perder, você está sendo usado pelo diabo, você está sendo usado pelos demônios.
O que você está falando aí é diabo, é demônio. Não vai adiantar nada. Você nunca vai vencer dessa forma. Deus vai te pegar. Deus vai te matar. Deus vai me honrar. Deus não quer matar ninguém, meu Deus quer salvar. Deus quer libertar. Deus honra os seus servos, honra quando você luta com as armas certas, quando você luta da forma correta, quando você luta pautado na palavra. E qual é a militância do cristão para vencer batalhas? É por onde? Qual é a direção? É pelo Espírito. Como é que a gente vence lutas? Obedecendo aos princípios da palavra. É a palavra que destrói as fortalezas. Versículo 4. Porque as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais. A arma que você precisa, meu irmão e minha irmã, para vencer a luta, para vencer a batalha, elas não são de ordem humana. Ela não é de ordem humana. Ela é de ordem espiritual. Versículo 4. Porque as armas da nossa batalha, da nossa milícia, não são carnais. Então, se você está em luta e você está lutando com as armas da terra, da forma humana, eu sinto em lhe dizer, mas você não tem como ter êxito, você não tem como vencer algo que é espiritual com as armas naturais. E diz aqui ainda, mas sim poderosas em Deus para destruir as fortalezas. O que eu quero te dizer nessa tarde? O que está lutando com a tua vida não são as pessoas, são os demônios. O que está lutando com a sua vida não é o seu parente, não é o seu irmão de ministério, é o inimigo. Posso combater com a minha boca também, pastor? Pode, mas indo pelos caminhos espirituais. Porque há momento de orar, batalhar com as armas espirituais, e existe um momento de agir. Mas quando você vai agir usando ou emprestando a sua boca, a sua inteligência para o Espírito Santo, você já está sendo guiado por ele. Aí é quando você vai agir com a boca, é quando você vai emprestar esse corpo humano para ser usado pelo Espírito Santo. Então fica aí a dica, fica aí o direcionamento, fica aí a palavra de Deus para você. Meu irmão, minha irmã, vá pelo caminho espiritual, seja forte, seja resistente. Mas se você for forte e resistente, você não lutar pela direção da palavra, palpado nos princípios da palavra, você não terá vitória no campo de batalha. Mas se você for forte e resistente, você, galgado, direcionado pelos princípios da palavra, ninguém, nenhum ser humano, nenhum espírito, nenhuma luta, nenhuma provação, nenhuma tentação poderá te jogar por terra. Porque se você está na palavra, ela se torna o teu escudo. Se você está na verdade, Deus é o seu advogado. Se você está dentro dos princípios, o gigante cai, o incircunciso cai. E se não sair da frente, o Senhor passa por cima. Porque é isso que está escrito. E toda barreira que o diabo, que os demônios, ou pessoas usadas pelos mesmos, se levantar contra você, se colocar barreiras contra a tua vida, não vai prevalecer. Não irão prevalecer. Então é a palavra, as portas do inferno não prevalecerão não prevalecerão contra a igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, eu sou sacerdote, você é sacerdote. Você é sacerdote, pedra viva, pedra viva. Então, o que você está passando? Qual é a sua luta? Qual é a sua batalha hoje? Qual é a sua perseguição hoje? O que lhe aflige? Deus está te chamando para você usar
as armas espirituais. Olha que interessante, versículo 4 de 2 aos Coríntios, capítulo 10. Pois as armas da nossa guerra não são terrenas, mas poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Existe uma suposta fortaleza lutando contra você. Existe uma suposta fortaleza, um espírito que levantou uma fortaleza. Essa fortaleza espiritual, ela não será rompida. Porque o que é fortaleza? Algo que você não vai conseguir romper. Algo guardado e protegido, muito bem guardado, aonde a gente não vai conseguir romper, se não for através das armas espirituais. Então o Senhor está deixando claro aqui, que a luta não é contra a carne e não é contra o sangue. Se você lutar com as armas espirituais, com as armas carnais, humanas, do teu jeito, com a tua inteligência, com o teu conhecimento, com as pessoas que te conhecem, com o dinheiro, com o carisma, você não vai conseguir transpor essa fortaleza. Agora, se você lutar com as armas espirituais, aí você vai romper essa fortaleza. Porque a palavra de Deus e o jeito de Deus, ele destrói as fortalezas levantadas pelo mundo espiritual das trevas contra a nossa vida, em qualquer área. Então, qual é o conselho de Deus nessa tarde para você? Batalhe pela arma chamada jejum. Se bem que é algo que sumiu da nossa igreja, sumiu do púlpito falar em jejum, mas entre em guerra através do jejum. Entre em guerra através da oração. Entre em guerra na meditação da palavra, obedecendo aos princípios, que é uma grande arma também, combatendo pela palavra. O diabo combateu com Jesus e Jesus estava em jejum, estava em oração e estava combatendo com a palavra. Qual é a arma do crente? Jejum, oração e palavra. Está escrito assim, Satanás. Está escrito assim, Satanás. Está escrito assim, Satanás. E na terceira vez que Jesus usou a palavra, o diabo caiu por terra. Ele venceu a provação, ele venceu o deserto, ele venceu a tentação, e a Bíblia diz que o diabo não suportou as armas espirituais. Ele foi derrotado, ele caiu no deserto. E a Bíblia diz que ele largou Jesus, os anjos desceram e serviram a Jesus. O que vai acontecer quando você lutar com as armas certas? Primeiro, você vai ter força. O seu Jesus teve força e coragem, não teve medo, foi para o deserto. Entrou no deserto, porque era necessário ele passar por aquela provação. É necessário você passar por essa provação. Jesus teve força e teve resistência. Foi 40 dias e 40 noites sem dar lugar ao diabo. Teve resistência. Quando veio a tentação, porque ele estava no deserto, estava fraco, o diabo aproveitou a situação, veio tentá-lo. Jesus tinha tido força, tinha tido resistência, e quando Jesus estava no seu limite, ele utilizou a palavra. Depois do jejum, da oração, da resistência, da força, ele usa a palavra. Aí a palavra jogou por terra aquelas fortalezas, aquelas portas que o diabo estava levantando contra ele ali na sua aprovação. E a Bíblia diz que quando Jesus ataca o diabo, combate o diabo com a palavra pela terceira vez, o diabo cai por terra. Satanás cai por terra, os anjos descem, Jesus passa pelo seu deserto, Jesus mostra resistência, passa pela sua aprovação, combate com a palavra, e Deus dá um tempo de refrigério para Jesus. A palavra diz que os anjos descem e servem a Jesus. É isso que vai acontecer comigo e com você. Você passe pelo teu deserto da vida, seja resistente, combata da forma certa, com jejum, com oração, e por último, use a palavra
Você vai passar por esse deserto, tem que passar, é necessário passar. Mas assim que você jogar o diabo por terra, pela palavra, em nome do Senhor Jesus, os anjos descem, te servem e você terá um tempo de refrigério. Foi assim que aconteceu com Jesus e assim vai acontecer conosco. Ele é a nossa referência maior. Ele disse, se alguém quiser vir após mim, pegue a tua cruz e siga-me. Então estamos seguindo a Jesus. Por onde ele passou, teremos que passar também. Amém? Fica aí a meditação, capítulo 10, de 2 aos Coríntios, versículo 3 e o 4. Lute com as armas da fé. Amém? Quero fazer uma oração e todos que forem ver esta live futuramente, compartilhem em nome de Jesus e se inscrevam lá no meu canal, PR de Pastor Alexandro Silva, Alexandro com C e com S, tá bom? Com C e com um S, Alexandro Silva, Pastor Alexandro Silva. Se inscreva lá no meu canal no YouTube, em nome do Senhor Jesus. Senhor meu Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero fazer uma oração por essa pessoa que vai ver esta live e também está assistindo esta live. Que o Senhor possa dar força para essa pessoa, que o Senhor possa dar resistência a essa pessoa, e que quando essa pessoa vê, Pai, que já acabou o seu limite, ele aplique a palavra do Senhor, que é incomparável e é também eficaz para derrotar a Satanás e a seus espíritos imundos. Recebe, Pai, esta oração, visita para esta pessoa, em nome do Senhor Jesus. Aqui quem vos falou foi o pastor Alexandro Silva, sou pastor aqui do Ministério Som das Trombetas, que está localizado na Estrada do Elenco, número 3658, 3658, próximo ao próximo ao Residencial Conselho das Águas, Parque Santos Dumont, Guarulhos. Parque Santos Dumont, Guarulhos. Você é meu convidado especial para participar de um dos nossos cultos aqui. Domingo, culto de celebração à família, das 19 às 21. Terça-feira temos curso de teologia pela FAETEST. Eu mesmo estarei ministrando as aulas de teologia. Se você quer estudar teologia, eu te convido a participar conosco do nosso curso de teologia aqui no Ministério Som das Trombetas, tá? E por apenas R$70 por mês, você vai fazer a teologia do básico ao bacharel. Já está incluso aí nos R$70 a apostila, tá bom? O seu módulo, tá bom? Então você é meu convidado especial para se matricular na FAETEST. E as aulas serão aqui na sede mesmo do Ministério Som das Trombetas. Então nas terças-feiras, começando agora, é a primeira turma, começa agora, tá bom? Então se você quer estudar teologia, é meu convidado de honra, tá bom? Vai ser das 7 da noite às 21h30. 2h30 de curso de teologia. E com o nosso coffee break também de uns 20 minutos. Então aproximadamente 2h10 de curso teológico. Uma aula por semana, 4 aulas por mês e 8 horas de aulas mensais, tá bom? Então você é meu convidado especial, venha participar conosco dos cursos de teologia. Você que é de qualquer lugar de Guarulhos está convidado a participar do curso de teologia e se inscrever na FAETEST, tá bom? Vai ser tremenda as aulas, tá? Vai ser aulas bem dinâmicas, bem bacana pra gente gostar de estudar. Na quarta-feira temos culto de quarta-feira da Vitória, das 19 às 21 também, e hoje nós temos culto de sexta-feira forte, na direção da minha esposa, a pastora Fátima Silva. E eu estarei aqui também orando por todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Fique com Deus, tá passado aí os recados da igreja, e que Deus possa lhe abençoar de uma forma poderosa, tá bom? Então eu convido você hoje a comparecer no culto de sexta-feira forte. Traga peça de roupa, traga chave, garrafa com água, traga garrafa de azeite, traga documentos, traga tudo que você quiser, coloque sobre o altar, estaremos ungindo, estaremos consagrando a Deus, tá bom? E lembre-se, medite em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 e o 4, e seja forte. Se você só for forte não adianta, tem que ser resistente. Se for só resistente também não adianta. Tem que
lutar com as armas espirituais, galgado na palavra e nos princípios, tá bom? Deus os abençoe, forte abraço, compartilhe esta live e um beijo em seu coração.